Olá, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, um estudo a respeito do capítulo 8 da Carta aos Hebreus. Vamos ler? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiga, antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A palavra de Deus aqui, ela nos apresenta essa relação de Deus com o seu povo através da aliança. Nós precisamos considerar a história que nós temos vivido pelo relato do autor da carta até aqui. Nós estamos falando de um povo judeu cristão, convertido ao cristianismo, que estava vivendo fora de Israel, provavelmente na dispersão, e tiveram que sair do seu local. Provavelmente foram expulsos de Roma. A história, o relato aqui da carta nos dá a entender essa possibilidade, de que eram judeus cristãos que viviam em Roma ou na Itália e, por decreto, foram expulsos e atualmente estavam dispersos, provavelmente na região da Galácia. Esses judeus, eles viviam sob forte perseguição, tanto dos romanos quanto dos judeus, por haverem abdicado da fé no judaísmo, nas leis e vivido a partir de Cristo na fé da palavra de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então era um povo que estava vivendo um momento muito delicado da sua história, muito sofrimento, e estavam sendo muito pressionados a retornar ao judaísmo para que pudessem ser aceitos pelos seus compatriotas. Nesse contexto, o autor estava muito preocupado em que os judeus não retornassem a essa prática antiga do judaísmo. E para isso ele vem fazendo exposições comentando da superioridade dessa nova fé, da fé em Cristo Jesus como o cumprimento das promessas em relação às leis, às práticas judaicas, aos rituais. E nisso ele vem comparando então a superioridade de Jesus aos anjos, a superioridade de Jesus a Moisés, a superioridade de Jesus a Arão, a superioridade
de Jesus em relação às práticas sacerdotais. E ele então vem expondo essa palavra. E agora no capítulo 8 ele vai falar a respeito dessa aliança superior do cristão com Deus. Isso é que nós vamos analisar agora. Vamos considerar o que está registrado no primeiro versículo de Hebreus 8. Leiamos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então veja, a palavra que a gente pode e deve destacar aqui nesse primeiro versículo é essencial. O essencial das coisas que temos dito, ele está se referindo a tudo o que ele vem falando desde o primeiro capítulo de Hebreus até o 7º capítulo. Então agora ele dá uma resumida. O essencial disso tudo que eu falei até aqui, o que é o essencial? É que temos um sumo sacerdote assentado à destra da majestade nos céus. O judaísmo ele é uma religião terrena. Jesus, ele é uma pessoa que nos liga aos céus. O sacerdote, ele pratica a religião entrando no Santo dos Santos. Jesus intercede por nós como sumo sacerdote, assentado à destra da majestade nos céus. Ele está à destra de Deus. O nosso sumo sacerdote está assentado à destra de Deus. Isso é totalmente relevante e é o essencial para a gente considerar. Aí nós vamos fazer algumas comparações para a gente entender por que a excelência desse sumo sacerdote, porque o essencial é entender isso, tá? E a primeira coisa é essa que nós já citamos. O essencial é que ele está assentado à destra. No Antigo Testamento, nas práticas antigas, esse hábito de assentar-se, diferentemente do que sugere ser algo para descanso, não, é um momento de autoridade. Normalmente, os juízes para julgar assentavam-se, os reis para tomar decisão assentavam-se. Então, quando aquela pessoa, aquela autoridade assentava-se, não era para descanso, mas era para exercício da sua autoridade. E no caso de Jesus, a primeira característica interessante a ser considerada é que ele está assentado à destra da majestade nos céus, onde ele intercede pela sua igreja. A segunda comparação diz respeito ao templo em que o sacerdote trabalha. No caso do sacerdote judeu, ele entrava para oferecer o sacrifício no templo. Primeiramente era no tabernáculo, posteriormente foi substituído pelo templo construído por Salomão e depois reconstruído após a destruição, mas era um tabernáculo ou um templo terreno feito por mãos humanas, era um local de exercício temporário da religião. Contrapondo a isso, Jesus está à destra de Deus nos céus, no tabernáculo celeste, que é a própria habitação de Deus, conforme Isaías ele menciona lá no capítulo 6, que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, né? E os anjos voavam ao seu redor, com as asas tampavam os rostos, tampavam os pés, e com duas eles voavam e ficavam clamando um ao outro, né? Louvando ao Senhor todo o tempo. Jesus está nesse tabernáculo eterno e não num tabernáculo feito por mãos humanas. Uma terceira comparação relevante que a gente precisa considerar é a oferta do sacrifício. O sacerdote ele oferecia os sacrifícios recebido da mão do povo. Já ele recebia animais, recebia alimentos e ele fazia aquela oferta. Já Jesus, ele ofereceu-se a si mesmo como oferta ao Senhor, como o Cordeiro perfeito, né? O sacerdote também, ele exercia o seu ministério por chamado
chamado sacerdotal por pertencer à tribo de Levi. Jesus, enquanto homem, nem poderia ter sido sacerdote, mas ele é sacerdote segundo uma ordem superior de Melquisedeque, e ele não ofereceu seu sacrifício no templo, o terreno, nem dentro dos muros de Jerusalém, mas ele ofereceu-se a si mesmo como Cordeiro perfeito, imaculado para a remissão de pecados, fora de Jerusalém, no alto do Monte Gólgota. E lá ele exerceu o seu ministério sacerdotal. E por fim, o sacerdócio do judaico, ele era baseado na aliança feita por Deus com os pais da fé, Abraão, Isaac, Jacó. E o tabernáculo, o templo, ele foi construído segundo as instruções dadas por Deus a próprio Moisés. Então era uma relação terrena e o pacto ali era feito com homens. Os homens estavam seguindo e praticando uma religião que era uma sombra daquilo que seria o perfeito, definitivo, eterno, que foi feito com Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Então essa aliança feita com Moisés, ela era apenas uma sombra da aliança definitiva que foi feita com Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Filho de Deus que nos põe na presença do Senhor por intercessão contínua e perfeita. Esse sacerdócio de Jesus, ele diz respeito então a essa aliança feita de Deus conosco. E é algo muito importante. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa aliança. Deus ele fez a princípio a aliança com o povo de Israel. Aí alguém pode perguntar: por que com o povo de Israel? Quem é o povo de Israel? É um povo privilegiado? Havia tantas outras nações na terra, por que Deus fez essa aliança com o povo de Israel? Na verdade, essa pergunta ela fica um pouquinho descabida se nós entendermos que Israel não existia. Deus, na verdade, ele constituiu um povo a partir de Abraão. Ele chamou Abraão, constituiu um povo a partir de Abraão, e com esse povo que ele, Deus, constituiu, então ele celebrou essa aliança. Esse povo, ele não é diferente dos outros. Ele é o povo que Deus constituiu para esta finalidade, de comunicar-se aos homens através dessa aliança. E qual é a aliança? A aliança é uma relação, um pacto entre duas partes, onde ambas têm alguma responsabilidade. No caso da aliança feita de Deus com o povo de Israel, a parte de Deus seria: eu serei o seu Deus, e como seu Deus eu te darei uma terra, eu prometo te dar uma terra, então uma terra prometida, e eu te abençoarei, eu te protegerei, eu serei providente para com você. A parte do povo, que é a parte dos homens, é temer e adorar única e exclusivamente a Deus, obedecer às leis de Deus. A parte de Deus ele cumpriu fielmente. Ele fez tudo que ele havia prometido. Ele é o povo, o Deus desse povo. Ele prometeu uma terra e deu a terra a esse povo. Ele protegeu a esse povo, ele abençoou a esse povo e ele continua ainda na sua aliança, sendo Deus desse povo. Por outra parte, o povo de Israel não conseguiu cumprir a sua parte na aliança. Ele se desviou do caminho, adorou a outros deuses. Então, a história do Velho Testamento, da Velha Aliança, ela retrata uma história de um fracasso de um povo que não conseguiu cumprir a sua parte na aliança com Deus, no pacto feito com Deus. E isso fica bastante evidenciado na carta de Paulo aos Romanos, nos capítulos 7 e 8. E nós vamos ler porque é muito importante que a gente tenha essa comparação dos dois capítulos. No capítulo 7, Paulo ele vai falar a respeito da aliança velha,
da lei, onde o homem ele fica sujeito à lei, ele tem que cumprir a lei, mas ele fracassa no cumprimento da lei. No capítulo 8, ele fala da aliança da graça em Cristo, onde o homem é abençoado por Deus e tem, pela graça, o acesso direto a Deus. Nós vamos ler o texto que está em Romanos. Romanos 7, de 7 a 23, diz o seguinte: leiamos. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se o faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Portanto, a gente observa que a lei que foi estabelecida na velha aliança, no Velho Testamento, ela não é má. Porque antes de haver a lei, eu não sabia que eu não podia fazer isso ou aquilo. A partir do momento em que a lei falou, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, quando eu pratico esses atos, então a lei está me falando, você está infringindo uma ordem. Nesse caso, eu sou culpado. E sendo culpado, eu morro. Portanto, a lei não me mata. Quem mata sou eu, ao descumpri-la. O fato é que eu não sou capaz de cumprir essa lei. E isso me faz culpado diante de Deus. É nisso que eu quebro o pacto da velha aliança. Então, a lei ela é um marco que está constantemente me mostrando que eu sou incompetente para cumprir a minha parte na velha aliança. E não há quem consiga cumprir a palavra de Deus cabalmente, completamente, inteiramente, com integridade de coração. Por isso a lei ela mata, não que ela mate. Morre o pecador porque não a cumpre. A lei simplesmente está ali estabelecida para eu saber, eu não consigo cumprir o pacto da velha aliança. Já o capítulo 8 de Romanos já me diz outra coisa. Vamos ler o capítulo 8 nos versículos de 1 a 11. Leamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e paz. Por isso,
O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. A gente vê aqui, então, que na nova aliança é a graça que prevalece. Deus tem a consciência de que eu não sou capaz de cumprir a lei. Na velha aliança, o homem tentava externamente, fisicamente, satisfazer a lei para que ele pudesse internalizar o benefício dessa prática, da bênção, da graça, do amor, da providência de Deus. Então o homem tentava cumprir a lei para que ele pudesse trazer um benefício para o seu interior. Mas o homem é incompetente para isso. Ele não é capaz. Na nova aliança, Deus, ele trabalha o meu coração. Ele muda o meu coração. E a parte externa que eu deveria fazer e sou incompetente para fazer, Jesus o fez. Jesus veio, encarnou-se e viveu retamente, cumpriu totalmente a lei de Deus, satisfez a justiça de Deus e, por fim, ofereceu um sacrifício excelente e aceitável, puro, perfeito, que remiu meus pecados, satisfez a justiça de Deus e me livrou da condenação da morte que a lei me impõe por força de justiça. Portanto, a aliança que Jesus é sacerdote, ele é uma aliança que ele mesmo satisfez na sua carne entre nós. Ele é uma aliança superior à aliança terrena, que é a aliança da lei, aliança que não é possível satisfazer a justiça de Deus. Já a nova aliança em Cristo Jesus, ela é celestial, ela é espiritual, e o nosso sumo sacerdote a cumpriu cabalmente e apresentou ela a Deus, e ele intercede por nós assentado à destra do trono da majestade no céu. Isso nos dá a capacidade de obtermos de Deus a graça e o perdão dos nossos pecados. Essa situação da nossa incapacidade de cumprir a velha aliança já estava sabida, o Deus já sabia que nós não seríamos capazes de cumprir. Então essa velha aliança ela já estava prevista que ia passar, ela era temporal, ela era uma sombra da aliança mais excelente que é a nova aliança em Cristo Jesus. E isso foi profetizado por Jeremias. E conforme está na carta aos Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 10, a gente pode observar isso. E é interessante que a gente veja 3 características que Deus deixa bastante claro ali de como seria essa nova aliança dele para conosco, povo de Deus. Essa aliança, em primeiro lugar, o que ele fala, está no versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, Deus mostra aqui que nessa nova aliança nós não vamos ficar aprendendo as leis de uma forma preocupada em ficar cumprindo aqueles rituais, mas essa lei já estará no nosso coração. O próprio Espírito Santo de Deus nos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Ele estará continuamente conosco. Ao conhecermos a Deus, nós estaremos sendo instruídos por Deus, e a palavra de Deus estará em nossa mente, estará em nosso coração continuamente. Outra característica interessante dessa nova aliança, prevista por Jeremias, de que seria diferente daquela velha aliança,
é a questão do conhecer a Deus, de ensinar a palavra de Deus. Veja que está no versículo 11 do capítulo 8 de Hebreus. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Esta é a igreja do Senhor, o povo eleito, o povo do pacto, o povo da nova aliança. Esse povo não precisará no céu ficar falando um para o outro: conhece o Senhor? Não, já conheço, não tem necessidade. É a mesma coisa que eu virar para alguém hoje e dizer para ele assim: respira, joga o ar para dentro, põe o ar para fora. Como assim? Eu já faço isso sem pensar. Exatamente assim será na nova aliança o relacionamento do povo de Deus com Deus. No céu ninguém vai precisar falar: conhece a Deus. Como assim? Não entendi o que você está falando. Deus está aqui, Deus é presente. E conhecer como? Eu já conheço, não tenho o que conhecer. Então, conhecer no sentido de estar na presença, porque ninguém vai conhecer a Deus completamente. Nem até a eternidade ainda estaremos conhecendo a Deus. Né? Uma terceira característica dessa aliança nova, que Jeremias previu que na velha aliança não era possível se cumprir, é a questão da misericórdia. Veja o que está escrito no versículo 12 do capítulo 8. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha que bênção! Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, Deus sabe que nós somos incapazes de cumprir toda aquela lei do Velho Testamento, todo aquele ritual do Velho Testamento, aqueles rituais judaicos. Aquilo para nós é impossível de cumprirmos. Inevitavelmente nós vamos errar aqui e ali e não vamos satisfazer a exigência de Deus. Mas Deus imprimiu em nosso coração a sua palavra. Deus nos deu o conhecimento da sua palavra e de si mesmo. E Deus tem misericórdia de nós. Portanto, ele satisfez a própria justiça na nova aliança, o que não ocorreu na velha aliança, onde o homem, ano após ano, tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado, porque não é capaz de viver sem quebrar a lei da velha aliança, do Velho Testamento. Assim, a nova aliança, ela satisfaz plenamente as exigências da justiça divina. Voltando então ao primeiro versículo desse capítulo 8, que é interessante, vamos dar uma lida nele. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, o essencial de tudo isso que o autor de Hebreus vem falando desde o primeiro capítulo, e agora nós expusemos aqui na questão das alianças, que a velha aliança não passa de sombra da nova aliança, e a nova aliança ela satisfaz plenamente a exigência da justiça de Deus. Então, ele fecha que a essência disso tudo é que nós temos sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. E essa aliança também, ela não é feita com o povo de Israel, descendente de Abraão, mas é feito com Israel de Deus, que é todo aquele que crê e recebe a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, é a igreja invisível do Senhor Jesus. Essa é a nova aliança. Esse é o povo da aliança. Além do mais, é importante que a gente veja que na nova aliança, Deus cumpriu cabalmente tudo o que ele havia prometido na velha aliança ao povo de Israel. Aquelas promessas do velho pacto foram cumpridas no velho pacto e no novo pacto. Mas falam, como assim foi cumprida no velho pacto? Se Deus prometeu protegê-los, abençoá-los, mas Deus cumpriu. Deus protegeu Israel enquanto ele era fiel. Deus abençoou Israel enquanto ele era fiel. Deus prometeu uma terra e deu uma terra a Israel que perdeu pela sua infidelidade. Deus livrou Israel do cativeiro,
Israel continuou sendo o povo de Deus até que rejeitou Jesus Cristo. Então o pacto ele foi aos gentios e nos alcançou. Hoje somos todos filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. Os demais não. Mas o pacto da aliança, ele é atual, ele é válido. O sumo sacerdote nosso, que é Jesus Cristo, está vivo, está sentado à destra de Deus, à destra da majestade nos céus, intercede por nós, satisfez a sua justiça e nos garante que vamos para lá, assim que ele retornar para buscar a sua igreja. Então, se você entendeu isso, seja perseverante. O autor de Hebreus estava preocupado com os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos naquela época. Estava tentando fazê-los entender isso. Perseverem, perseverem, porque os dias são maus. Vocês sofrerão perseguição. Hoje, mais do que em outros tempos, temos observado que o mundo se levanta contra a palavra de Deus, que o mundo se levanta contra a igreja de Deus. Nós temos visto um trabalho incansável, incessante, pertinaz em destruir os fundamentos da fé cristã, em destruir a autoridade dos pais, em destruir a família de Deus, em destruir os filhos das famílias. Nossos filhos estão tentando desconstruir a família, estão questionando a retidão da palavra de Deus e até sugerindo adaptação na palavra de Deus. Assim como essa mensagem de Hebreus foi válida para os judeus cristãos convertidos, que eram perseguidos, eu alerto você, meu irmão, persevere. Os dias são maus, mas a nova aliança já nos garantiu a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, onde vamos estudar o próximo capítulo. Até logo.